Isabela, a gente teve algumas semanas atrás uma notícia na internet que rodou as redes sociais a respeito do uso de uma nova técnica de tratamento para a doença de Parkinson que promovia a cura, né? Essa técnica eles colocaram como ultrassom. Na comunidade científica, a gente acaba que vem estudando sobre essa técnica há algum tempo, né? Porque já vem sendo realizada em outros países. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Não promove cura nem de outras doenças da parte do movimento, muito menos para a doença de Parkinson, que a gente sabe que não tem um tratamento curativo. Então, essa técnica é ultrassom focalizado ou focado de alta intensidade, né? Em outros países de língua inglesa, eles colocam a sigla como HIFU. A gente vai bater um papo sobre isso agora, né? Eu separei algumas perguntinhas para te fazer. É, e assim, acho que é importante para a gente conversar com a comunidade que tem doença de Parkinson para realmente a gente desmistificar essas desinformações que vem rolando por aí, tá bom? Me fala um pouquinho mais sobre essa técnica, puramente, né? O que é o HIFU? Joia, legal, Joyce. Eu acho super importante a gente falar sobre isso, porque realmente, quando aparece na mídia qualquer coisa relacionada à cura da doença de Parkinson, traz para os pacientes uma expectativa que, neste caso, é muito diferente da realidade, né? Isso é uma coisa que preocupa muito a gente. É óbvio que a gente está sempre em busca da cura, e essas notícias, se fossem verdadeiras, seriam algo que a gente ia gostar muito de saber também, é isso que a gente está buscando o tempo inteiro, mas é importante que a gente tome cuidado com essas expectativas falsas, né? Ainda não temos nenhuma terapia que seja curativa na doença de Parkinson, e essa também não é uma terapia curativa, né? Essa técnica é um tipo de ultrassom, é um ultrassom de alta intensidade, que tem a capacidade de fazer uma lesão cerebral através de aumento de temperatura, tá? Então, a ideia dessa técnica é que, fazendo uma lesão nessa região específica do cérebro, você consiga ter uma melhora do tremor na doença de Parkinson. E aqui é importante a gente frisar a história do tremor, né? A região onde a gente faz a lesão aqui no Brasil, que foi aprovado pela Anvisa, é uma região que só é capaz de tratar o tremor, né? Então, como que funciona essa técnica? O paciente faz uma ressonância e, através dessa ressonância, com um aparelho de ultrassom de alta intensidade, é possível que seja feita uma lesão através do aumento de temperatura. Então, a temperatura naquele ponto específico do cérebro vai sendo aumentada gradualmente até que se obtenha o benefício de melhora do tremor, né? Então, isso é feito passo a passo, o paciente é examinado a cada momento em que a temperatura é aumentada e a gente consegue perceber durante o procedimento uma melhora do tremor. E aí que se estabelece o lugar exato onde vai ser feita essa lesão. O paciente fica É, acordado, né? o paciente fica acordado o tempo inteiro, mas Avaliar diferente de outras técnicas que a gente já tinha aqui no Brasil, né, que precisariam de uma cirurgia, existiam técnicas ablativas, ou seja, outras técnicas de lesão, mas que precisam da abertura do crânio, né, precisa ser feita uma cirurgia, ou a técnica de DBS, que também é algo que pode melhorar o tremor na doença de Parkinson, mas também precisa de uma cirurgia, né. Neste caso, é um procedimento em que não precisa ser feito nenhum tipo de corte, nenhum tipo de cirurgia, é feita quase que ambulatorialmente, né? Então, o paciente vem para fazer o procedimento, faz uma ressonância e durante essa ressonância é feito o procedimento de ablação ou de lesão dessa região com o ultrassom, né? Então, em termos de desconforto para o paciente, em termos de riscos cirúrgicos, isso é infinitamente menor. Mas ainda assim é muito diferente da terapia de DBS. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Porque são técnicas diferentes, com resultados diferentes, principalmente em outras questões relacionadas à doença de Parkinson, né? Da lentidão, a rigidez, que são coisas que não vão melhorar com essa técnica específica. Eu acho Então, é importante a interessante. gente falar Eu te que o con- HIFU, a gente está falando de tremor especificamente, né? Neste momento, pelo menos, no Brasil.
eu acho importante frisar, porque tem muita gente querendo comparar, né? E toda vez que entra alguma coisa nova, a gente tenta comparar com algo, né? Mas na verdade não tem comparação, é mais um arsenal terapêutico para tratar sintomas da doença de Parkinson, que vai ter uma indicação específica, vai ter paciente que vai se beneficiaria dos dois procedimentos, mas que vai ser melhor que ele vá para um em relação ao outro. Não tem comparação, as duas técnicas são importantes, melhoram os sintomas, mas uma vai ser mais aplicável para um perfil, o outro vai ser mais aplicável para outro. Eu acho que essa discussão de que é melhor é um pouco um pouco sem noção, né, Isabela? Não, Enfim. com certeza. Eu não acho que nem cabe esse tipo de comparação, né? Provavelmente essa técnica ela vai ser importante para aqueles pacientes que não têm indicação de DBS, Uhum, né? E provavelmente no futuro uma coisa não vai excluir a outra também, né? Atualmente a gente sabe que quem faz o HIFU ainda pode fazer, por exemplo, uma cirurgia de DBS no futuro. uhum, E existem alguns casos pontuais nos Estados Unidos, principalmente, de pacientes que fizeram DBS e fizeram HIFU, apesar de ser uma contraindicação ainda no Brasil, ainda é algo em pesquisa. Existem relatos de casos de pacientes com DBS que se beneficiaram do HIFU no momento posterior, né? Então, uhum. pode ser que no futuro sejam técnicas ainda complementares, mas com certeza não são comparativas. A questão, né, de se fazer um ultrassom pós implante de DBS, né, o paciente que já tem o sistema de DBS implantado e depois seria candidato para fazer o tratamento de ultrassom de alta intensidade, né, o perigo seria que como o ultrassom provoca um aquecimento e por isso provoca lesão térmica e isso que gera o sintoma benéfico para o paciente, né, a melhora do sintoma, o perigo seria esquentar todo o sistema de DBS ali, né? Então, ainda tem alguns estudos que eu sei de para avaliar segurança, principalmente em modelos com hidrogel, né? Simulando um cérebro e até em cadáveres. Aí eu acho que tem um caso relatado que fez a sonicação no paciente que já tinha implante, mas é um caso. Isso daí não dá para afirmar uma segurança Não, para com certeza, ser ainda é realizado aí no mundo afora, né? Na prática clínica. E bem em contexto experimental mesmo. exatamente. Uma coisa que eu explico para os pacientes que me perguntam no consultório, mas como que funciona isso daí, né? É, eu explico, faço uma analogia com a lupa no sol, né? Que aí, Ah, assim, é uma ótima analogia. que o paciente entra na máquina de ressonância para que se tenha as informações sobre a anatomia, e o ponto que vai ser lesado é um ponto da circuitaria do tremor, né? E o ultrassom fica ali. E a lesão térmica vai funcionar como se tivesse uma lupa no sol. Então, todos os feixes do sol luminosos, eles vão convergir por um ponto e vão queimar ali. Eu faço essa analogia para eles entenderem o porquê que é uma lesão sem necessidade de abrir a cabeça. Acho que dá É uma. uma ótima analogia, é exatamente isso, né? A confluência de feixes que fazem esse aumento de temperatura naquele lugar específico. Gostei É, da analogia. é uma técnica que é nova para nós no Brasil, porque realmente chegou esse ano, foi aprovado pela Anvisa, mas é uma técnica mais antiga, já vem sendo realizada há bastante tempo, inclusive para outras áreas da medicina, né? Já é aprovada pelo FDA há bastante tempo lá nos Estados Desde Unidos. 2016, pelo FDA, já é aprovada a técnica para tratamento de tremores, né? Uhum. E, se eu não me engano, isso é uma coisa muito importante da gente falar também, né? Vamos lá. A princípio, essa técnica foi aprovada para ser realizada unilateralmente. Então, desde 2016, ela é aprovada nos Estados Unidos para fazer uma lesão unilateral, tá? Isso quer dizer o quê? Que quem tem tremor dos dois lados, por exemplo, só vai se beneficiar da melhora do tremor em um dos lados do cérebro, porque a gente, até o momento, não poderia fazer dos dois lados do cérebro. E ainda hoje a gente não pode fazer no mesmo tempo cirúrgico, né? No mesmo tempo a gente não pode fazer os dois lados. Isso porque aumentaria a chance de efeitos colaterais. Então, até o momento, o procedimento que a gente faz de um lado do cérebro só, ou seja, melhora o pior lado do paciente com relação ao tremor na doença de Parkinson, que geralmente os tremores podem ser bilaterais também, né? A gente escolhe aquele lado pior e faz de um lado do cérebro.
Existe a possibilidade, aqui no Brasil ainda não é aprovado, mas nos Estados Unidos já é aprovado, para ser feito uma lesão do outro lado do cérebro, ou seja, o mesmo procedimento do outro lado do cérebro, mas com um tempo de distância, tá? E esse tempo é em torno de 9 meses. Então, existe a possibilidade de ser feito dos dois lados, mas existe a necessidade de ter esse tempo de distância para a realização dos procedimentos, né? Em um lado e depois o outro. Não é Então, algo que pode ser feito dos dois lados, como o DBS, por exemplo. entendi. Então, porque o DBS, durante a cirurgia, implanta-se os eletrodos dos dois lados, né? Então, imagina-se uma situação hipotética. Eu com Parkinson tenho tremor na minha mão direita, na minha mão esquerda não tenho tanto. E é isso que a gente observa na prática clínica. Geralmente os pacientes têm um tremor mais assimétrico. Eu sou destra e esse tremor interfere bastante na minha qualidade de vida. Então, se após uma avaliação detalhada, meu neurologista indicasse que esse tratamento seria adequado para mim, eu faria esse procedimento a gente chama de sonicação, né? Do núcleo do tremor do lado esquerdo do cérebro para controlar esse tremor da minha mão direita, né? E aí, por exemplo, nos casos de tremor essencial, que seria outra doença, né? Que não é a mesma coisa que Parkinson, é outra doença neurológica. Se eu tivesse tremor nas duas mãos, eu poderia fazer primeiro um lado, e se a outra mão ainda tivesse um tremor que fosse incapacitante, deu tudo certo no primeiro procedimento, não tive nada de intercorrência. Após uns 9 meses, eu poderia ser candidata para fazer a mesma sonicação, o mesmo tratamento no outro lado do cérebro correspondente a, ao outro braço, né? Porque no nosso cérebro, um lado comanda a do corpo. E Isso. assim, Então, assim, para lembrar um pouco, né, quando a gente fala de efeitos colaterais, é por isso principalmente que existe essa exigência de que seja feito um lado e depois o outro, principalmente por questões de efeitos colaterais, né? Geralmente essa lesão para controle de tremor é feito em um núcleo do cérebro que chama núcleo ventral intermédio do tálamo, que é uma região do tálamo, né? E a lesão nessa região específica, nesse núcleo específico, é capaz de trazer uma melhora do tremor, né? Mas existem diversas outras estruturas que passam em volta desse núcleo, né? E que, quando lesadas, elas podem gerar efeitos colaterais também, né? Então, essa não é uma técnica isenta de efeitos colaterais, né? Apesar de ser uma técnica muito mais precisa do que outras técnicas que a gente tinha no passado de lesão, né? Por ter o potencial de fazer uma lesão menor, por ter o potencial de ser uma lesão controlada, até a gente pode controlar a intensidade com que a gente vai entregando aquele aquecimento para ver se realmente está tendo efeito benéfico, se está tendo efeito colateral ou não, ainda não é uma técnica isenta de efeitos colaterais, né? Então, podem existir sintomas como alteração de fala, que a gente chama de disartria, podem existir sintomas, efeitos colaterais de desequilíbrio, que a gente chama de alteração de marcha, que a gente chama de ataxia, né? Então, esses são os principais efeitos colaterais relacionados a essa estimulação. Isso seria potencialmente maior se o procedimento fosse feito dos dois lados ao mesmo tempo. Por isso, a importância dessa separação, né? De que, eventualmente, esses procedimentos até poderão ser feitos em ambos os lados, mas em tempos diferentes. entendi. E assim, no panorama assim brasileiro, né? Como que tá, né? O paciente com Parkinson, que isso é a dúvida de muita gente, né? O paciente tem Parkinson, tem tremor, lentidão, rigidez, ele tem plano de saúde, não tem plano de saúde. Como que ele pode ter acesso a essa terapia? E como que ele pode saber se ele é um potencial candidato? Acho que isso daí é importante a gente dar uma guiada, né? É, e é importante a gente frisar que não é o paciente que vai chegar lá no serviço, né, que vai realizar o tratamento e vai falar assim, olha, eu quero realizar o tratamento, né? Tem que ter uma via de encaminhamento, uma avaliação. Acho que é importante a gente delinear isso, né, Isabela? Já, então eu vou começar.
pela última pergunta, né? Quem seria o paciente candidato? Então, Hum, vamos lembrar que o paciente com doença de Parkinson é aquele paciente que tem não só o tremor, né? Ele pode ter o tremor, mas é um paciente que geralmente tem lentidão, pode ter rigidez, tremor, alguns pacientes alteração de marcha, de equilíbrio, né? E a gente está falando aqui de uma técnica que vai tratar única e exclusivamente o tremor, né? Então, é diferente do DBS, que é uma cirurgia em que a gente consegue controlar diversos sintomas da doença de Parkinson, consegue controlar rigidez, consegue controlar lentidão e consegue controlar o tremor. Nessa técnica, neste alvo especificamente, a gente só tem o controle do tremor, né? uhum, Então, essencialmente, o paciente candidato para fazer esse procedimento seria um candidato, um paciente que tem tremor, que talvez esse tremor seja refratário, quer dizer o quê? Mesmo tomando a medicação, ele melhora da lentidão, ele melhora da rigidez, mas ele muitas vezes não tem o controle do tremor necessário para ele continuar fazendo as atividades do dia a dia que ele gostaria. Então, seria um paciente com tremor refratário e cujo tremor é muito não é controlado pela medicação e os outros sintomas talvez sejam, né? uhum, E muito provavelmente o paciente que não teria indicação de fazer o DBS também, né? Então, aquele uhum, paciente já com mais idade, que tem contraindicação clínica ou contraindicação, às vezes, por alterações cerebrais mesmo, com relação ao DBS. Esse paciente, ele precisaria inicialmente de uma avaliação clínica, de preferência de um neurologista especialista em doença de Parkinson, né? Porque são técnicas que exigem um conhecimento maior, né? Principalmente com relação à indicação, né? Assim como o DBS, muita gente ainda não tem nenhum conhecimento de quais são as indicações, de quais seriam os pacientes beneficiados. Nessa terapia, então, que é super nova, isso é ainda mais evidente, né? Mas caso o paciente tenha indicação de fazer o procedimento do HIFU especificamente, né? Ele, aqui no Brasil, a gente tem um único centro que realiza o procedimento até o momento, que é o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Eles adquiriram essa máquina, que é uma máquina que faz o procedimento muito recentemente, então ainda é um serviço novo. E lá dentro isso funciona de uma maneira institucionalizada. Quer dizer o quê? Mesmo que eu, neurologista que acompanho você, Joyce, encaminhe você para fazer o procedimento, eles têm uma avaliação do corpo clínico do hospital. Então, vai passar de novo por uma avaliação de um neurologista do hospital. uhum, Esse neurologista vai concordar ou não com a realização do procedimento. Depois, o paciente precisa fazer uma tomografia, porque a espessura da calota craniana é algo que faz diferença. Pacientes que têm a calota craniana, né, esse osso que a gente tem em volta do cérebro, ela tem uma espessura. E alguns pacientes podem ter essa espessura um pouco maior, e quando isso acontece, a gente não consegue fazer com que essas ondas passem, atravessem o crânio, né? Então, tem que ter uma espessura adequada para poder fazer o procedimento. Então, ainda existe esse critério de exclusão, vamos dizer assim, né? E caso essa espessura esteja dentro dos limites, aí o paciente vai ser encaminhado para fazer o procedimento. uhum, entendi. Então, ainda no Brasil é um procedimento institucionalizado que depende da aprovação dessa equipe que trabalha dentro do hospital. Ou seja, eles vão filtrar os pacientes que realmente vão se beneficiar, né. O paciente é encaminhado, eles fazem uma avaliação, vão filtrar e aí que prepara esse paciente para fazer, né, não é de um dia para o outro, embora o procedimento não seja realizado em um centro cirúrgico, é um procedimento considerado mais ambulatorial, não é um procedimento que você chega e acha que Decide fazer. exatamente. E aí, assim, embora seja aprovado pela Anvisa, não é coberto pelos planos de saúde, infelizmente ainda como está em apenas um centro, não tem disponível pelo SUS, então realmente seria algo que os pacientes teriam que arcar caso eles tenham uma indicação, né. É, Exatamente. e É um procedimento particular, né? Então, não tem nenhum tipo de cobertura ou reembolso de plano de saúde. E você tocou num assunto que eu quero finalizar com ele, né, nesse bate-papo rápido nosso, né, que você comentou, o paciente seria que poderia fazer, inclusive aqueles que não são candidatos ao DBS, né.
embora as pessoas façam essa comparação, né, que eu também acho que não é cabível, vamos só fazer esse bate-bola, né. Então, o DBS é uma estimulação, esse procedimento é uma lesão. Quem seria o paciente que seria, porque, os pacientes com Parkinson, nem todos vão precisar dessas terapias avançadas, né. A Uhum, grande maioria vai receber o tratamento medicamentoso, barra reabilitação, barra atividade física. Aquela pequena parcela que precisará de uma terapia avançada, eles poderão se beneficiar ou do DBS, ou da lesão pelo HIFU, ou outros que estão chegando aí, que a gente vai fazer mais bate-papo sobre isso. Quem seria o paciente perfil DBS? Quem seria o paciente perfil HIFU? Para as pessoas entenderem, né, isso daí. tá, então vamos lá. Eu acho super importante a gente conversar sobre isso, apesar de não serem terapias Comparáveis. que deveriam ser comparáveis, essa comparação vai existir, né? Não tem como a gente fugir disso. É importante que todo mundo, principalmente os pacientes, tenham alguma noção de que são técnicas diferentes, inclusive com relação a resultados, né? Uhum, Então, eu vou lembrar um pouquinho da técnica de DBS, né? O DBS é aquela cirurgia que a gente chama popularmente de marca-passo cerebral, em que a gente coloca um eletrodo, um chip dentro do cérebro do paciente, e esse chip é capaz de enviar estímulos elétricos para o cérebro, e esses estímulos elétricos fazem um efeito que eu costumo dizer que é semelhante ao efeito do Propofol, do tratamento dopaminérgico, né? Então, o paciente, quando tem esse estímulo elétrico, é como se ele tivesse uma quantidade maior de dopamina circulante lá no cérebro e ele consegue melhorar de diversos sintomas da doença de Parkinson. Melhora da rigidez, melhora da lentidão, melhora do tremor, né? Então, essa é uma terapia modulatória que a gente fala, quer dizer o quê? Eu consigo modular a quantidade de energia que eu mando em cada momento, né? Então, assim como a medicação é algo que eu posso aumentar, que eu posso diminuir, se eu perceber que a pessoa está tendo efeito colateral, eu posso ajustar, né? E se o paciente for piorando ao longo do tempo, conforme a doença vai evoluindo, eu também consigo aumentar a quantidade de energia que eu estou enviando para o paciente, né? Essa técnica não é uma técnica que vai ser necessária, como você falou, para todos os pacientes que têm doença de Parkinson. Eu uhum, costumo dizer que é um remédio a mais. Então, uhum. pacientes que muitas vezes chegam num momento da doença em que a medicação já não faz mais o efeito que antes fazia, né? O paciente começa a ter momentos durante o dia em que ele fica em off, que a gente fala que é sem a medicação não dura o tempo que deveria, acaba antes, ou o paciente começa a ter efeitos colaterais, como movimentos involuntários, discinesias, quando usa a medicação, ou até mesmo para pacientes que têm um tremor refratário, ou seja, usa o remédio melhora grande parte dos sintomas de lentidão, rigidez, mas o tremor a gente às vezes não consegue melhorar só com a medicação. Esses são pacientes que teriam uma indicação para fazer o DBS, né? Dentro desses pacientes com indicação para fazer DBS, tem gente que não vai ter a indicação, mas não vai ter a condição de fazer a cirurgia, né? Por exemplo, pacientes muito idosos, não existe uma data limite, mas existe existem algumas alterações que acontecem no cérebro de uma pessoa que vai ficando idosa e isso às vezes pode impossibilitar o procedimento. Além disso, pacientes que têm algum quadro já, por exemplo, demencial ou início de uma alteração de memória mais importante, também são contraindicados para fazer o DBS, né? E algumas vezes pacientes com condições clínicas, por exemplo, um paciente que tem uma hipertensão muito descontrolada, ou um problema no coração, que talvez tenha uma dificuldade de receber anestesia, né, de fazer um procedimento cirúrgico de maior porte. Então, esses pacientes também acabam tendo uma contraindicação a fazer o DBS. E aí que esses pacientes poderiam ser beneficiados pelo procedimento ablativo do HIFU, né? Uhum. E aí vale lembrar que este é um procedimento que só vai melhorar o tremor, né? Então, neste procedimento é feita uma lesão específica numa região do cérebro que potencialmente melhora o tremor. Diferente do DBS, ele não é modulável. Então, assim, se o paciente fez o procedimento e não melhorou completamente dos sintomas, a gente não consegue, depois do procedimento, aumentar, diminuir isso do jeito que ficou depois do procedimento, é o jeito que vai
ficar, né? E o mesmo vale para efeitos colaterais, né? Apesar de nesse procedimento a taxa de efeitos colaterais ser muito pequena, existe a possibilidade, e uma vez que esses efeitos estejam instalados, não é algo que a gente consegue melhorar depois do procedimento, né? Então, isso é um risco diferente do DBS, em que a gente consegue modular isso daí. Bacana, sim. Pode continuar. Não, pode falar. Não, na minha cabeça, eu tenho que DBS é o padrão ouro do tratamento das terapias avançadas intervencionistas. E os pacientes, alguns que realmente são contraindicados para o procedimento, né, ou que não querem ser submetidos ao procedimento, podem realmente ser candidatos a essa terapia de HIFU, né? Como a doença de Parkinson é uma doença evolutiva, não é, contempla apenas o tremor, ela tem outros sintomas motores e outros sintomas não motores. O DBS, para mim, é mais adequado para esses pacientes por ser ajustável, por poder melhorar esses outros sintomas. E aqueles pacientes que não se beneficiarão do procedimento por contraindicações ou que realmente tem só o tremor, que não querem ser submetidos à terapia, eu acho que eles são candidatos ao tratamento com ultrassom. Eles não são comparáveis, né? Eles são terapias que são como se tivesse, como se a gente tivesse um catálogo de possibilidades, elas estão ali e tem umas que vão servir mais para alguns pacientes e outras que vão servir mais para outros, entendeu? Isso com certeza, assim, como todo o tratamento do paciente com doença de Parkinson, né, todas as terapias são muito individualizadas, não existe nenhum paciente igual um ao outro, né? Uhum. Então, essas técnicas avançadas também dependem muito do paciente, da situação do paciente, do desejo do paciente e da possibilidade de melhorar aquele sintoma que o incomoda, né? A gente não vai usar o HIFU para tratar sintoma de rigidez, de lentidão, mas se o paciente tem um tremor refratário, que não tem uma possibilidade de fazer a cirurgia de DBS ou que não deseja ser submetido a, a um procedimento cirúrgico, ele tem a possibilidade de fazer esse procedimento, considerando que é um procedimento que só vai tratar o tremor e que esse tratamento pode ser que perca o efeito ao longo do tempo, né? Não é uma coisa definitiva e nem ajustável, né? Esse ainda é um tratamento novo, podemos dizer assim, quando a gente compara com o DBS, que tem anos de história, que a gente já conhece muito bem qual vai ser a evolução, né, dos pacientes que têm o procedimento. Nesse caso, os estudos ainda são de até 5 anos pós-procedimento, né, então ainda é um período curto. Parece que tem uma certa manutenção desse efeito benéfico, mas ele vai com certeza se perdendo ao longo do tempo. Então, pode ser que haja necessidade de um novo procedimento no futuro, ou até de um DBS no futuro. Isso é algo que a gente precisa levar também em consideração, porque não é uma terapia nova e que os resultados a longo prazo ainda estão sendo estudados. Perfeito. Esse foi o primeiro episódio desse bate-papo que a gente vai fazer semanalmente. É uma coisa mais informal para aproximar um pouquinho mais de vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão colocando aí nos comentários. E se tiverem algumas sugestões de temas, também vão colocando aqui que a gente vai respondendo aqui no canal. Não se esqueçam, inclusive, de se inscrever no canal para receber em tempo real assim que a gente postar vídeos aqui informativos, porque o objetivo é isso, né, gente, né, Isabela? A gente desmistificar essas desinformações que estão acontecendo com essa democratização da internet, onde a galera coloca o que bem quer e para vocês é difícil diferenciar o que é realmente confiável do que não é, né? Exatamente, a ideia é trazer conhecimento de qualidade, porque a gente sabe que também a informação é algo importante para vocês terem, né? É importante que vocês entendam da doença de vocês e que vocês se informem a respeito, mas precisam ser informações de qualidade, para que também não haja nenhum tipo de desencontro aí da verdade com essas fake news que muitas vezes circulam. Até mais, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.